Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado, 11 e pouco da manhã, você sabe, começa o nosso Bastidor CBN, depois do Repórter CBN, sempre com pessoas importantes, assuntos interessantes, e nós deixamos para esse sábado o assunto da nova concepção da semana trabalhada do 6x1, que vai, não vai ser alterada, está aí no Congresso, estão empurrando com a barriga. Bom, convidei o professor Alberto Borges Matias, economista, renomado, conhecido, amigo. Muito obrigado por aceitar o convite, professor. Eu agradeço bastante o teu convite e em especial dos ouvintes. E o Daniel Castro, que é um craque no direito trabalhista e que tem muito a falar a respeito disso. Obrigado, Daniel. Imagina, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, o convite da CBN, e estar aqui junto com o professor Alberto é uma honra. Professor, leigo diz assim, parece que 6x1 é a lei de hoje. Essa lei é antiga, foi repromulgada na Constituição de 88, estava a lei vigente até hoje, e se houver uma redução de 5x2, e tem gente que fala até em 4x3, eu já li sobre isso, parece que vai complicar um pouquinho em termos de preço, em termos de mão de obra, em termos de trabalho, ou é impressão minha? Não, vai. Veja só, nós estamos num país razoavelmente pobre. O Brasil não é um país rico. E um país pobre, para poder evoluir, precisa trabalhar. E nós estamos fomentando menos trabalho. Então, fazer algumas contas leves. Veja, uma boa parte das empresas no Brasil trabalha 6x1. Muitas já trabalham 5x2. Nessas que trabalham 6x1, que normalmente vão ser empresas de pequeno porte, o que você tem? Você tem um aumento de um dia a menos de trabalho. Se vai trabalhar um dia a menos, vai produzir um dia a menos, vou ter que ter gente para cumprir esse horário, eu vou ter um aumento aí de custo e, portanto, eu vou fomentar aumento de preço, porque eu não tenho muito como fugir disso, né? Então, o aumento de preço vai ser normal. O impacto que se estima para o Brasil, em função dessa mudança, é algo ao redor de 270 bilhões de reais. É um valor que não é pequeno, certo? Então, o impacto vai estar nesse processo. Fora isso, vai estar indicando para a sociedade o desprestígio do trabalho. Ou seja, você não precisa trabalhar tanto, você pode trabalhar menos, não é? E isso eu acho que é um outro problema que vem em seguida, um problema mais social que a gente está vivendo no Brasil. Porque tem muitos estados que a grande população recebe benefício social. Então não se trabalha propriamente dito, não é? Esse benefício social gira naquela sociedade e você não tem quem trabalhe para essa parte que recebe benefício social. Já é o modelo. Então você precisa estar importando de outros estados alimentos, bens duráveis e assim por diante, a um preço mais caro. Sim. Então você tem o benefício social, mas todos os teus produtos e serviços são mais caros. Então meio que vai acontecer agora com os estados, principalmente mais ao sul do país. Doutor Daniel, óbvio, me parece que se uma empresa quiser exercer a mesma carga horária que ela exerce, seja 5x2, 6x1, como o professor falou, prestação de serviço basicamente hoje é 5x2, já é 5x2, né? Mas se uma loja de shopping, que é uma loucura, enfim, essas coisas todas, quiser continuar em entrando essa lei em vigor, ela vai ter que contratar novos profissionais. E como é que fica perante a justiça trabalhista esse acordo? Posso falar volta para trás? Meio... Sim, não, lógico. E como é que fica isso com o trabalhador? Veja bem, hoje nós temos uma regra de jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Não existe só essa PEC
que fala das 36 horas semanais. Existem outras PECs que já tramitavam no processo, mas no Congresso, perdão, mas esse assunto nunca evoluiu. Né? Chamou atenção por quê? Porque essa PEC fala que você tem que trabalhar no máximo 36 horas da semana, em detrimento das 44, que é o que está na Constituição hoje, com limite máximo de 8 horas diárias e por 4 dias. Já vou chegar no seu questionamento, mas eu preciso fazer essa introdução. Se você dividir 36 por 4, nós temos 9. A PEC fala em trabalho de no máximo 8 horas. 8. Se o empregador quiser aproveitar a carga horária total de 36 horas da semana, mesmo reduzindo para 4 dias e 3 de folga, 1 hora, a 9ª hora ele já vai pagar como extra. Então ele já vai ter esse custo no colaborador, mesmo se aprovado no Congresso. Do jeito que está. No colaborador que ele tem hoje e que vai precisar reduzir, se for aprovado como está, ele já vai ter esse custo a mais de 1 hora extra. Ele pode usar 2 horas extras no mês, por dia, no máximo de 2 horas extras por dia. Então veja que complica para quem está, correto? Ele vai ter que ter uma mão de obra a mais para fazer a composição do que ele precisa estar aberto para o seu público, né? Shopping, prestação de serviço. Então, assim, não me parece razoável nesse ponto de vista já de início. Não acredito que vai passar essa PEC do jeito que ela está. Eu vi outro dia, semana passada, salvo engano, o próprio ministro do governo dizendo que o ideal seriam 40 horas semanais, 5 dias na semana, né? Mas essas discussões, é óbvio, daquilo que for aprovado, daquilo que não for observado, elas vão caminhar para a Justiça do Trabalho, que já é abarrotada de processo, que teria que ser uma justiça célere, mas não consegue porque a estrutura não acompanha, a estrutura de pessoal não acompanha. Hoje em Ribeirão Preto, para você ter uma ideia, nós temos um déficit de servidores na Justiça do Trabalho. Pela primeira vez, eu tenho 30 anos de advocacia. O ano passado, audiências foram adiadas porque não tinham servidores para fazer as audiências. Então, veja, eu acho que é uma alteração, toda discussão eu acho válida, né? Nós já temos aí Constituição de 88, mas eu acho que é um assunto que precisa de muito mais tempo de discussão, muito mais maturidade, porque envolve muita coisa. Eu estou com o professor Alberto Borges Matias, economista, e o doutor Daniel Castro, advogado trabalhista, e nós estamos falando da mudança da jornada 6x1 presente na Constituição. E, professor, o doutor Daniel está dizendo, se for o 4x3, já está pagando hora extra, porque 9 vezes 4, 36. Sim. Né? Então, 8 vezes 4, 32, não completa, e essa hora trabalhada a mais. Mas é inevitável a contratação de novos funcionários se você quiser exercer a mesma carga de trabalho, de planejamento, de plano que a sua empresa segue. Então, seja ele 5x2 ou 4x3, que pode ser a melhor das intenções, vai ter inflação. Vai ter inflação e tem um outro problema que o Daniel estava colocando. Não tem pessoal. Exato. Nós temos falta de pessoal hoje nas empresas, de uma forma generalizada. Então, o que vai acontecer? Você vai ter empresas fechando. Né? Você pode ter, você estava falando comércio, de shopping, você pode ter shopping fechando. Né? Comércio de rua fechando. E o grande atingido vai ser o pequeno e médio. Pequeno e médio empresário vai ser pego de frente. Então, para onde nós vamos? Qual é uma solução assim, para esse problema? Nós estamos falando de tecnologia. Então, você pode aproveitar a tecnologia, inclusive robô. Então, essa legislação toda é uma legislação que ela fomenta menos gente. No fundo é isso. Mais robô. Então, de repente, nós podemos ter. Nós já temos restaurantes que estão usando robôs em teste. São poucos. Desde sempre a tecnologia extinguiu o trabalho. Desde sempre. Desde o fax. Houve a extinção do trabalho do office boy, muita gente deixou de trabalhar. Sim, mas assim, houve uma mudança. Por exemplo, eu fiz curso de datilografia. Fizemos. Isso. Então agora você faz um curso de digitação, de programação. A inteligência artificial está reduzindo a programação. Então você vai ter que ter pessoas que coordenem a inteligência artificial. Você não tem. Então, em parte, vai mudando. A tecnologia, eu trabalhei muito em banco, né?
E em banco, você tinha muita gente nas agências. Então, se você lembrar, você entrava numa agência, o que não faltava era pessoal para fazer o atendimento, inclusive o pessoal do balcão para frente, que era o que a gente chamava de back-office, né? Esse pessoal está tudo alterado para sistemas de gestão, ERPs de controle de banco ou de empresa. Mas o custo de pessoal para a empresa não caiu. Eu trabalhei uma parte em empresas de tecnologia, eu dizia assim, não vendam a tecnologia como redução de custo. Não é bem isso. Você não vai reduzir pessoas e vai reduzir a despesa da empresa. Não, você vai mudar de lugar. Ela sai de pessoal e vai para a despesa de TI. Doutor Daniel, o discurso por trás dessa alteração é dar mais qualidade de vida para o trabalhador. É o discurso lá atrás, inicial, não sei se é pano de fundo, enfim. Mas o discurso inicial é dar mais qualidade para o trabalhador. Mas eu duvido que um trabalhador vai fazer 5x2 ou 4x3 e não vai fazer um bico nos outros lugares. E aí começa a justiça trabalhista. Exatamente. E tem uma outra questão. Essa proposta, que é a que todo mundo está falando, que vamos dizer que é a mais agressiva delas, que é a 4x3, ela fala em qualidade de vida e aprimoramento profissional. E se você fizer a leitura da exposição de motivos, ela vem fazendo um histórico de como é a jornada no Brasil, desde muito tempo, etc, etc, e ela cita alguns países de comparação. Itália, Inglaterra, mais um outro que eu não me lembro, não sei se é Espanha, que são países de dimensões totalmente diferentes do Brasil e de economia totalmente diferente do Brasil. Então, assim, eu não acredito, na linha do que você está colocando, que o trabalhador que passar a trabalhar na 4x3, por exemplo, ele vai passar mais tempo com a família e vai buscar um aprimoramento profissional. Sabe por que eu não acredito? Porque ele ganha o poder de compra no Brasil, nós temos um mestre aqui, é infinitamente menor do que esses países que a proposta compara. Então, o que ele vai fazer? Na folga dele, ele vai buscar um outro trabalho. Bico. E ele não vai buscar um outro trabalho CLT, porque o empregador não vai ter dinheiro para contratar um CLT. O que ele vai fazer? Justiça trabalhista para isso. Exatamente. Ele vai trabalhar na informalidade. Ele não vai abrir uma inscrição no INSS e recolher como contribuinte autônomo. Ele vai trabalhar de entrega, motorista de entrega, esses motoristas que andam de moto e etc. Acidente de trabalho, custo para o Estado, custo para o empregador, né? Nós atravessamos o ano passado com várias notícias de pejotização. O STF afirmou a legalidade desse tipo de contratação quase que em sua maioria dos ministros. Falamos isso com o seu amigo numa entrevista o ano passado, o Marlos Melick, inclusive na NR1. Exatamente. Então, o que vai acontecer? O empregador vai buscar alternativas mais baratas para a mão de obra dele. Mas aí começa vai aumentar a pejotização, no mínimo. Mas eu imagino que nós vamos ter uma migração ou nós vamos ter uma contratação de gente na informalidade, que é deplorável sob todos os aspectos. Eu acho que começa tudo aquela coisa irregular, tudo aquilo fora da lei, faz de cabide, não vem, não dá, deposita em dinheiro, é uma loucura. Bom, eu estou com o professor Alberto Borges Matias, economista, doutor Daniel Castro, advogado trabalhista. Nós estamos falando sobre a mudança da jornada 6x1. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN desse sábado, assunto muito importante, que é essa jornada 6x1. Talvez o próprio trabalhador está achando que vai levar vantagem, talvez ele não entenda o que está acontecendo, às vezes o empregador pode estar achando que é muito ruim, talvez não seja tão ruim, mas aqui estão dois craques para explicar isso. O Dr. Daniel Castro, advogado trabalhista, e o professor Roberto Borges Matias, economista. Professor, eu falei do Dr. Marlos Melick no primeiro bloco e a gente queria, na reforma trabalhista de 2017, 2018? 2017, com o presidente Michel Temer, ela adiantou muita coisa, houve muita coisa, muito melhor entendimento de PJ, houve muito melhor entendimento de tudo, para talvez chegar nos Estados Unidos ao contrato individual de trabalho.
né? Meu amigo, você quer trabalhar comigo? X horas por dia, você vai ganhar tanta, tá bom para você? Tá. Assina, não tem sindicato, não tem nada que possa aprumar. A pergunta o custo do empresário trabalhista já é absurdo. Se acontece isso, o doutor Daniel falou no primeiro bloco, se acontece isso, o empresário vai ter que contratar gente, vai fazer PJ, ou eu disse que vai ser por baixo do pano, e aí, como é que o senhor vê essa previsão de como isso vai rolar? Veja, vamos acrescentar um ponto aí, o que o Daniel disse agora há pouco, no caso dos países europeus que assinaram legislações similares. Como é que estão esses países? Esses países estão empobrecidos. O custo de vida desses países é absurdo. A residência chega a 40% da remuneração. É absurdo. Então, qual é o grande sonho dos empregados nesses países? É ir trabalhar em outro país. Então, é isso que nós vamos ter aqui. Se você tem um aumento de custo para o empresário, para ele poder controlar melhor os contratos, primeiro, quem é que vai controlar esses contratos? Eu vou precisar ter um sistema de informática que possa controlar. Obviamente, eu vou pagar por esse sistema. Eu preciso de pessoal mais qualificado para usar o sistema, inclusive que entenda da legislação trabalhista. Isso é aumento de custo. Aumento de custo não tem jeito, o empresário não tem como suportar, ele vai passar no preço. Né? No Brasil, nós temos tudo a nosso favor, os preços não são caros. Veja, se alguém tem alguma dúvida, saia do Brasil. Tanto não são caros que a nossa exportação é um absurdo. Sim. No agro, então? Mas vá visitar esses outros países e veja. Pegue uma relação de custo de vida por país. Então, veja, nós vamos deteriorando tudo isso. Depois que deteriorar, não tem muita forma de voltar. Voltar é mais difícil. Então, assim, nós vamos ter formas alternativas a essa legislação? Vamos. O empregador, ele vai buscar alternativas para isso. É uma pejotização que vai ser levada à justiça no momento seguinte. Tem um outro fato. Ele vai partir para contratar funcionários no exterior, se ele puder trabalhar. Então, por exemplo, na área administrativa. Por que eu preciso ter um funcionário no Brasil para fazer alguma atividade administrativa? Não precisa. Eu posso ter alguém mais barato, com mais segurança em outro país, trabalhando por sistema. E pago por cartãozinho de crédito internacional. Tá? Então você vai gerar novas formas em cima disso. Nós temos que simplificar. A legislação brasileira é extremamente complexa. Basta você tentar juntar tudo que é papelória de legislação. Não dá, é mais um caso. O advogado pode falar, doutor Daniel, essa causa aqui está ganha. Ele pode falar isso? De maneira nenhuma. Então, o que o professor está falando significa que essa lei é totalmente dúbia, tríbia, não sei qual que é o nome. Não, nem depois que você ganhou, você consegue dizer que ganhou. E assim, o que me preocupa muito é o momento dessa discussão. No outro bloco, na minha fala, eu falei que existem outras propostas para discutir esse assunto. Mas essa proposta vai ser discutida num ano de eleição. Já virou, pelo que eu li, bandeira do governo, e aqui não estou tomando lado político. Mas a oposição está empurrando com a barriga. A oposição, porque ela quer votar contra, mas não pode votar contra. Então eles querem jogar pro ano que vem. Nós sabemos que, infelizmente, existe um mecanismo no Brasil das emendas que, quando o governo precisa aprovar alguma coisa, solta dinheiro para que isso seja aprovado. E eu não sei se nós vamos ter tempo de discutir a fundo, tecnicamente, com todo respeito com as pessoas que estão envolvidas com esse assunto, os impactos disso. De novo, eu acho saudável a discussão, né? Mas eu não acredito, eu tenho certeza que esse não é o momento. E nós não estamos preparados para isso. Não adianta, porque nós não estamos. Esse é o Dr. Daniel Cássio, advogado tributarista, e o professor Alberto Borges Matias, economista, que nós estamos falando da jornada, ou alteração, mudança possível da jornada 6.1. Professor, Dr. Daniel está falando, o duro é a política, né? Quando você não tem tecnocrata mexendo num negócio, você tem político mexendo num negócio, como tudo nesse Brasil, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, seja em qualquer lugar, você tem políticos mexendo nisso, e que, cá entre nós,
ou cá entre mim, não vou falar entre nós porque eu não quero envolver vocês, mas envolve muito interesses pessoais. Então eu estou com o Dr. Daniel, eu acho que isso vai sempre, por mais que se estude, vai acabar tendo problema, como a Constituição de 88. Sim, eu acho que você entrou numa temática interessante. Vamos lá. É um jogo de interesses. Qual é o jogo de interesse neste momento? É esconder um grande problema. E aí nós temos 2 trabalhos destes aqui, como esse 6x1, que geram uma nuvem de fumaça muito forte. Este gera para o empresariado. É o empresariado, os empregados que estão tocando aqui. Agora tem um outro que saiu agora, que mexe com pai, mãe, avó e tal. Aí você paralisa a atenção de toda a sociedade. Eu estou falando desse 6x1 e estou falando do ECA Digital, que acabou de sair, que não fala em outra coisa. As empresas de tecnologia estão abandonando o país e eu vou cuidar do meu neto, do meu filho, com esses sistemas de tecnologia. Essa é a discussão neste momento no país. E o 6x1 é os empresários. E aí você espalha esse interesse, cria essa nuvem de fumaça, que do outro lado tem o caso Master que está desenrolando, e esse novelo aí ele traz muita coisa a bordo. O doutor Daniel, eu trabalhador, né? Quer dizer, eu penso que essa visão dessa política que está querendo implantar, né? Esse 6x1, é essa visão pseudo-socialista que vem falar de bolsa caminhoneiro, bolsa biotônico Fontoura, bolsa... Gás, vale gás. Não, tem gás carbônico, bolsa sei lá o quê. E é mais um bolsa. Eu vejo como mais um bolsa, porque a partir do momento que você quer liberar ou dar folga para o trabalhador, eu tenho que falar em produtividade. E o trabalhador brasileiro é um dos menos produtivos no mundo, se não for o menos do mundo, o menor em produtividade do mundo. Ou seja, eu estou alimentando essa baixa produtividade. Edmo, eu vou voltar um pouquinho na época da pandemia, né? Todos, a maioria de nós fomos trabalhar em home office, e o home office num momento se mostrou saudável e etc. As empresas estão abandonando, boa parte das empresas já abandonaram o home office. Por quê? Por conta de produtividade. O trabalhador entra numa zona de conforto, né? E a produtividade cai. Então, assim, é óbvio que outro dia circulou uma pesquisa. Mas os trabalhadores CLT, não sei quantos % aprovam essa proposta. Mas é óbvio que aprovam. Se eu falar para você que você vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, você vai ser contra? Imagina. Né? Então, mas é muito superficial, é muito cortina de fumaça, como falou o professor Alberto aqui, antes da minha fala. Então, assim, eu penso que, de novo, não estamos maduros para isso. Eu acho, lendo, conversando com muitas empresas que nos procuram no escritório, eu acho que o cenário é bem diferente do que está se pintando. Professor, nós estamos indo para o final do programa, eu só queria que o senhor falasse um pouquinho dessa produtividade, né? O senhor que lida com tantas empresas, com empresários, presta esse serviço maravilhoso de governança que o senhor faz, é muita reclamação de produtividade. Como é que o senhor vê isso no trabalhador brasileiro? Por que isso? Tá. Veja, os dados demonstram claramente a falta de produtividade no Brasil. Então, o número é claro, né? Na indústria, isso é meio transpassado pela automação. Então, você vai falar, por exemplo, de montadoras de automóveis. Entra na fábrica, vê se você consegue enxergar gente lá dentro da fábrica. Tanto que hoje se fala na fábrica no escuro. Não precisa de ninguém olhando nada. O comércio... Você já entrou em lojas ultimamente onde tinha uma pessoa e ela faz tudo? Sim. Está virando isso. Acabei de trazer um bolo para cá para a turma exatamente nessa condição. A moça era caixa, atendente, embaladora, entregadora, ela era tudo no balcão. E se me permite, essa discussão vai na Justiça do Trabalho. Acúmulo de função, desvio de função, a gente vê todos os dias isso. E se for para a Justiça do Trabalho, o que vai ser definido? Fecho o meu negócio. Não vou mais produzir e vender bolo. Tá certo? Então, a improdutividade de uma nação leva à pobreza da nação.
porque torna uma nação mais rica. E isso você pega a relação que existe entre produtividade do país e renda per capita. Normalmente, a produtividade leva a uma renda per capita mais alta. E o funcionário precisa entender isso. Se ele quer melhorar na vida, ele precisa ser mais produtivo, ele precisa querer crescer na organização. Hoje, você vai em entidades que fazem cursos profissionalizantes e conversa com os gestores. Qual é o problema? Você tem espaço, você tem equipamento, você tem professor, falta aluno. Então o aluno falta porque ele não tem interesse, e aquele pretendente ao curso que vai lá e faz os primeiros testes, ele não consegue interpretar o texto do manual da máquina. Quando ele consegue interpretar, ele não consegue traduzir o manual para mexer na máquina. Então nós estamos mal. Nós vamos precisar importar mão de obra para substituir a mão de obra brasileira. Sem dúvida. Eu quero dizer que nem sempre a lei do Gerson, nesse encerramento, que de levar vantagem em tudo, você está levando vantagem, ou o mercado, ou os empresários, ou o PIB brasileiro está levando vantagem. Quero agradecer, doutor Daniel Castro, advogado trabalhista. Muito obrigado. Professor Alberto Borges Matias, economista, craque no negócio, que a gente sempre recorreu na nossa trajetória aí de 25 anos à frente de algum programa e sempre nos atendeu muito bem. E, pessoal, a vocês, esperamos ter contribuído nesse sábado com um pouquinho de informação, um pouquinho de esclarecimento. E no próximo sábado, 11 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.